Aí, para trazer essa análise da pesquisa que foi divulgada hoje pela Genial Quest, a gente conversa com quem sabe, né, gente? Com quem entende do assunto. O professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, professor Moacir de Freitas Júnior. Muito boa tarde, professor, bem-vindo aqui, Letícia falando com o senhor. E aí, eu já queria emendar com uma pergunta para a gente pensar de um modo mais geral. Que mensagem essa pesquisa traz para a gente nesse momento, a gente vai dizer, das eleições de 2026? Bom, boa tarde, Letícia, boa tarde, Adriana, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Olha, Letícia, eu acho que no momento de agora, a pesquisa não traz tantas alterações com maiores profundidades assim, para essa altura do campeonato. Existe uma expectativa de saber se a queda do Flávio Bolsonaro de pontuação ia se manter agora no mês de junho, se restringir aqueles fatos do começo de maio, ao que tudo indica se manteve. O presidente Lula está mantendo a faixa de votos que ele sempre teve, está mantendo uma certa estabilidade. E naquele pelotão de baixo ali do 3%, 4%, talvez a maior novidade, se assim se pode dizer, é o candidato Renan ter ultrapassado o Zema e o Caiado, mas ainda assim é uma ultrapassagem que não oferece maiores emoções ainda. Né? Ainda tem muito tempo até a eleição, a gente não sabe, mas nesse primeiro momento me parece que, assim, do ponto de vista eleitoral, pouco mudou. O que eu gostaria de chamar a atenção, até, inclusive aproveitando que vocês já chamaram a atenção, que é a alteração na aprovação do presidente Lula, porque esse é um fator, né, fundamental. Nos meses de maio e de abril, essa reprovação estava muito mais alta do que a aprovação, e isso estava refletindo no potencial de votos que ele poderia ter, porque estava limitando as pessoas que, né, eventualmente já não estão definidas pelo voto no presidente Lula, de optar pelo governo dele na medida em que a eleição está caminhando para ser plebiscitária, no sentido de se fica Lula ou sai Lula, né? Os outros candidatos não tá com cara de que eles vão ultrapassar o Flávio Bolsonaro, portanto me parece que, e mesmo se ultrapassarem, eu acho que não vai mudar em relação a isso, né? Então, quanto maior a reprovação do presidente Lula, mais difícil é para ele conquistar votos. E o contrário também é verdadeiro. Então você vai olhando o gráfico, né, num tempo, como vocês bem projetaram, na medida em que a aprovação do governo tem melhorado, os índices de votação dele têm melhorado também. Então acho que esse é o fato que mais chama atenção nessa rodada da pesquisa. Com certeza. E aí a bola dentro, né, de acordo com a pesquisa, uma delas foi o Desenrola e o Desenrola 2.0, porque a pesquisa mostrou muito, né, as pessoas com conhecimento do que é o Desenrola e, além disso, também a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. Ao contrário, né, do que aconteceu com Flávio Bolsonaro, porque a pesquisa mostra também que a viagem não foi tão significativa assim para Flávio, pelo menos na percepção dos entrevistados, não é mesmo, professor? É a Adriana quem fala com o senhor. Oi, Adriana, boa tarde. Não, é exatamente isso que eu penso também. Né? Do ponto de vista, vamos analisar por partes. Em relação à questão do presidente Lula, os programas governamentais demoram a fazer efeito na vida das pessoas, porque para que eu possa mudar de opinião, eu preciso sentir concretamente a mudança. Senão, né, eu não senti. Veja o caso, por exemplo, do imposto de renda, que foi até um programa mais de fundo, se a gente for pensar, do que o Desenrola. Ele demora mais para tracionar nas pessoas, porque até a gente entender exatamente o que aconteceu, vai mais tempo. O Desenrola vai mais rápido. Mas você está coberta de razão, eu acho que é exatamente isso. Esses programas estão começando a fazer efeito agora. Ainda tem um percentual grande de pessoas que não entenderam exatamente o que se trata, ainda vão ter oportunidade de se encontrar, de poder avaliar esses programas. Então isso me parece que é um ponto positivo para a candidatura do presidente Lula. Vamos ver se vai se refletir no concreto nas próximas pesquisas. A viagem para os Estados Unidos, do ponto de vista do governo, foi positiva, ainda que os resultados não tenham sido, porque depois a política acabou atrapalhando, as questões ideológicas lá do problema, né, do governo do Trump estão refletindo pesadamente nisso, mas parece que o presidente Lula conseguiu transformar esse limão numa limonada. E o contrário para o candidato Flávio não foi exatamente isso. Quando ele esteve lá nos Estados Unidos, ele estava muito acuado, muito na defensiva por conta daquelas questões do escândalo do Vorcab, do filme e tal. Estar lá com o presidente Trump, num primeiro momento, foi uma coisa positiva para a campanha dele. Ele tá passando força, tá passando, né, uma inserção e tal. Para logo em seguida, os Estados Unidos aprontar esse negócio das taxas. E aí estragou tudo, porque imediatamente as pessoas passaram a associar a ida dele aos Estados Unidos com uma taxa. Se foi, se não foi, a gente não tem como saber. Agora, a questão é que na massa tá passando isso. As pessoas estão com a impressão de que ele foi lá e a ida dele lá atrapalhou. Né? Na medida em que as pessoas do povo podem não ter a mesma percepção que a gente tem da política, mas elas percebem as contradições. Né? Ninguém está falando mais de taxa.
Um sujeito que todo mundo sabe que é ligado ao Trump, vai lá nos Estados Unidos, volta e os Estados Unidos estão nos punindo, com a intenção, e aí eles mesmos disseram, tanto o Flávio Bolsonaro como o irmão dele, de que o problema da taxa é o Lula, que se não tivesse o Lula eles não estariam com esse problema. Ou seja, as pessoas fazem as contas e estão percebendo de que essa foi uma ação dos Estados Unidos para interferir na eleição. Claro que isso não ia acabar bem, então o resultado nós estamos vendo aí, o candidato, né, tá caindo na pesquisa e não tá... pode ser que amanhã ele se recupere, até acho que esse patamar vai dar uma mudada. Mas do que estava sendo, né, aquele crescimento exponencial, aí não sei se vai ter mais agora, né? E, professor, a gente pode dizer que essa polarização, né, PT, bolsonaristas, petistas, ela está se desgastada ou começando a se desgastar, ou é exagero dizer isso? Ah, Letícia, eu acho que está desgastada, assim, porque ela é muito custosa para todos nós, né? Enquanto as discordâncias estão só no âmbito da política, elas estão protegidas lá no lugar onde elas deveriam estar. Na política é natural haver divergência, haver discordância, haver debates acalorados, né? Faz parte da democracia e não faz mal para ninguém discutir. A questão é que nos últimos tempos, essa polarização saiu do âmbito da política e invadiu o âmbito da nossa vida privada, né? A gente também é briga na família, é briga no jantar de amigos, é a gente que não frequenta determinado lugar porque o fulano tem uma posição que não é a sua. Isso tá muito além do que era o esperado. E aí, fora da política, esses eventos são muito ruins para nós. Na política eles são controlados, quando eles estão fora dela, eles são danosos para a sociedade. Só que agora, nessa eleição de agora, eu acho que ainda não estão maduras as opções e os caminhos para superar essa polarização. Acho que a gente ainda vai enfrentar mais uma rodada dela nessa eleição agora. Para as próximas a gente tem que ver, porque aí muita coisa vai mudar, né? Então, de um jeito ou de outro, talvez essa seja a última eleição do presidente Lula, isso vai ter um impacto, né? Nós não sabemos quem vai ser o representante da família Bolsonaro nas próximas eleições, nem se eles terão representante, enfim. Aí não dá pra gente prever o futuro agora. Dá pra gente olhar para o horizonte mais próximo. Esse mais próximo agora, ao que tudo indica, ainda vai ser um horizonte muito polarizado pra gente. E aí, até comentando, Dri, professor, isso que o senhor está dizendo, lembrando bem aqui, né, que possivelmente tende a ser a última eleição de Lula, ele inclusive tem trazido muito nas redes sociais essa questão da vitalidade, fazendo atividade física, se mostrando forte, ativo, trazendo mesmo essa percepção para a sociedade que ele dá conta de seguir mais um mandato, né? Em contradição ou diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cada vez mais tem mostrado uma saúde mais debilitada, né? Pois é, no caso do presidente Jair Bolsonaro, de fato ele tem mesmo uma saúde debilitada, e aí né? É claro que na mão dos políticos tudo é política, e eles usam isso deliberadamente para fazer, né, aquilo que é do interesse deles. Ele se coloca nessa posição de fragilidade porque ele está preso. Se ele tivesse solto, fosse o candidato, ele estaria dizendo que está vendendo saúde e tal, assim como o presidente Lula faz. Isso está dentro do esperado. No caso do presidente Lula, tem um problema real, que é o problema do etarismo na sociedade. Na nossa sociedade, as pessoas que são mais velhas são julgadas por isso. São julgadas como incapazes, são julgadas como, né, gente que já está superada, que tem ideias que são de um outro tempo. Isso pode não ter. As ideias, em geral, não têm idade, assim, nesses termos, né? Então, para o presidente Lula é importante mostrar esse tipo de vitalidade, até porque o concorrente mais direto dele é um jovem. E as pessoas, inevitavelmente, associam jovens à inovação, à novidade, mesmo quando não é o caso, assim, mas não né? Mas as pessoas fazem essas associações. Então é importante para o presidente Lula se mostrar saudável. A gente viu agora na eleição recente dos Estados Unidos o que foi com o Joe Biden, né? Ele tinha mais ou menos a idade do presidente Lula. Verdade que ele estava bem mais debilitado de saúde, mas enfim, foi um peso tão grande que ele não conseguiu seguir com a campanha. Então, claro que tem que cuidar, né? Mostrar que tem vitalidade, que está bem, que ainda tem condição de dar a sua contribuição, né? Agora, professor, tem um ponto na pesquisa que deve favorecer também o candidato Flávio Bolsonaro, ou pré-candidato Flávio Bolsonaro, que é a questão da segurança, apontado como a principal preocupação da população no que diz respeito aos problemas do Brasil. E a gente sabe que essa é a pauta do bolsonarismo, essa é a pauta de Flávio Bolsonaro. A gente tem a discussão, inclusive, né, a questão das organizações criminosas como organizações terroristas, é uma pauta que ele tem defendido. Tem a questão da redução da maioridade penal, que inclusive está em discussão agora, se eu não me engano foi aprovado. A gente tem o Zema também comentando esse assunto. Então, assim, são pautas que esses candidatos também vão aproveitar, enquanto a PEC da segurança do presidente Lula está travada, né? Você vê como são as contradições da política, né? Se efetivamente a segurança pública fosse de fato um assunto relevante, ou se fosse do interesse dos políticos resolverem, essa discussão seria a primeira que a gente ia fazer e não a última. A PEC não sai do lugar, a não ser quantos meses parada no Congresso, cada um com uma ideia mais estapafúrdia,
E isso é de propósito para a PEC não avançar e acaba que ela não sai do lugar. Porque, na verdade, é mais fácil você falar de segurança pública, Adriana, quando você tem um discurso de segurança pública que você não está comprometido com ele. Aí são essas coisas que a gente vê. Não, vamos diminuir a maioridade penal. Vai mudar o quê do ponto de vista de segurança isso? Não vai mudar nada, você só vai encarcerar as pessoas mais cedo. Né? Não, vamos transformar as organizações criminosas em organizações terroristas. Ok, quantos chefes dessas facções foram presos até agora? Nenhum. Né? Quantos foram presos antes dessas políticas? Nenhum também. Então, né, de quem é a responsabilidade pela segurança pública? É dos governadores. Por que eles não tomaram as medidas que eles querem que o governo federal tome, sendo que eles sabem que não é? Então, tem tudo isso. Agora, do ponto de vista político, você tem razão quando aponta que essa é uma pauta da direita. Eles vão firme nisso, por quê? Porque nesse momento eles não têm um comprometimento com isso, não está na conta deles ter que fazer isso, né? Então, eles vão firme nisso, e isso, de fato, tem um problema para a esquerda, porque uma parte das lideranças de esquerda não consegue se conectar com esse discurso, porque tem uma visão que, né, supostamente não é punitivista, nem é bem, né, o caso, mas enfim, tem dificuldade de discutir esse assunto, enquanto que para a direita é mais tranquilo, porque eles não estão exatamente preocupados em ter uma política de segurança pública, estão preocupados em fazer um discurso de segurança pública. E aí, é claro, você casa a fome com a vontade de comer, tá todo mundo intimidado com a, né? Todos nós temos preocupações com a segurança. Se aparece alguém dizendo que vai prender, vai matar, vai fazer não sei o quê, você tem uma tendência a achar que isso tem algum fundo de verdade, né? Até agora nós não vimos uma proposta de ninguém de segurança pública que fosse uma coisa efetiva, assim, né? Mas discurso tem, né? E vai ter problema, eu acho. Né? As propostas estão bem lá atrás. As propostas estão bem de bastidores, né, professor? Exatamente. Nessa conversa toda, ninguém está discutindo proposta. A gente nem pode saber, nem pode dizer, né? Propostas tão maravilhosas que a gente não pode conhecer, porque você não consegue nem criticar, porque não se sabe. Né? Vai fazer o quê? Então, essa segurança pública é ruim. Qual é a sua proposta para colocar no lugar? Não se sabe. Ou essa semana que vai diminuir a maioridade penal? Pode diminuir, não vai acontecer absolutamente nada. Muito bem. E, professor, tem um outro público aí assim, não necessariamente só do ponto de vista da pesquisa, mas da sua experiência, né, que tem acompanhado o cenário eleitoral aí há anos, um público jovem, né, o público jovem que está ali, olha, os adolescentes, para jovens, mesmo aqueles que já votaram alguma vez, mas que ainda estão recentes nesse processo de acompanhar a política para ter que se decidir por um candidato. Qual que é a sua percepção, assim, se houver mudança nesse público ao longo do tempo, ou ainda é aquele público que fica ressabiado só prestando atenção no que movimento que a maioria vai correr? Faz essa análise pra gente. E aí eu até tento complementar aqui com a pergunta, a rede social nesse caso faz diferença, não é isso, professor? Para os mais jovens faz demais diferença. Né? Se bem que para os da nossa cidade também faz ultimamente, mas para eles faz mais, porque eles são uma geração que já cresceram inseridos, né, nas redes sociais e tem uma relação diferente da nossa com elas. Né? Vejo rede social 1 hora por dia, eu vejo todas elas. E eles passam horas e horas e horas revirando, então é uma coisa muito diferente. Ou assim, leva mais tempo pra gente fazer uma análise mais profunda sobre o problema da juventude de hoje em dia, Letícia e Adriana, mas acho que uma coisa dá pra gente raciocinar fácil, assim, entre nós. Qual que é o problema dos jovens? A juventude, em geral, sempre foi ligada com uma expectativa de esperança, de que a juventude era uma força de transformação de um mundo futuro que ia ser melhor do que o mundo presente. Sim. Quando a gente olha pro mundo de hoje, as expectativas de futuro são ruins. É ruim do ponto de vista da economia, é ruim do ponto de vista do trabalho, é ruim do ponto de vista dos relacionamentos. E isso pesa nos jovens, né? Porque eles nem sempre conseguem interpretar isso, mas eles sentem isso. E aí o jeito que isso se reflete na política é o jovem se ligar a ideias que são muito radicalizadas, em geral ideias que são um pouco autoritárias, quase beirando ao fascismo, né? Que são ideias, portanto, antidemocráticas, mas que para quem está na desesperança, fazem algum sentido. Eu não tenho nenhuma perspectiva de futuro. Por que eu vou votar no candidato que está falando de propostas, por exemplo? Eu quero votar no candidato que tem um discurso mais radicalizado, o mais aceso possível, o mais aquecido. Porque já que está tudo perdido mesmo, então vamos apostar na perda total. E aí, então, tem uma tendência dos jovens de hoje em dia, ou se afastarem da política, o que é muito ruim, porque a política é a única via de transformação social que a gente tem, ou eles se radicalizarem, que para nós também não é bom. Na medida em que eles têm uma força eleitoral grande, assim, não é igual das pessoas de meia idade, mas faz diferença. Sim. E faz diferença pro futuro, que é o pior de tudo. Com certeza. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.